Bem, hoje um vídeo bem diferente, especial. Tô aqui com a Camila da Sessão da Camis, que vai me ajudar a falar um pouquinho sobre alguns dos melhores filmes que foram lançados em 2017. E depois eu quero que vocês deixem aí nos comentários também se vocês concordam ou discordam. Então se preparem para mais uma listinha aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais o Refúgio Cult. Camis, Camila tá aqui, veio diretamente de São Paulo. Não foi pra gravar, não foi só pra gravar. Só pra isso, gente. Ela veio passar Natal com a família dela e falou: ah, tô aqui sem fazer nada, vou lá gravar com o Lucas um pouquinho. Mas não, valeu demais por você ter vindo. E, cara, a gente decidiu fazer um vídeo pegando alguns dos melhores filmes de 2017 pra gente debater um pouquinho por que esses filmes fizeram a diferença e tal. Camila, eu te pergunto, qual foi o primeiro, assim, que veio na sua mente quando eu te fiz a pergunta? Pô, vamos falar dos melhores filmes de 2017, qual que... Cara, eu acho que Corra. Corra? Por que Corra? Foi tão diferente, assim, um filme tão original que eu não tava esperando. Uhum. O diretor é o Jordan Peele e ele vem muito de comédia. Uhum. Então quando ele falou que ele ia lançar um terror, ficou todo mundo meio assim, tipo, ah, como será isso? E é um filme incrível, assim, que tu não... Totalmente original. Ele é imprevisível, né? E tanto é que as pessoas, alguns consideram um terror / suspense e outros consideram uma comédia, né? Porque ele tem os elementos. Pro Globo de Ouro da categoria comédia. O diretor, inclusive, ficou chateado. Pois é, mas você concordou com isso? Ou você discordou, tipo... Se tivesse que encaixar em alguma categoria que não fosse terror, eu entendo ser comédia porque ele é um pouco sátira. Ele subverte muito o que as pessoas pensam quando elas falam de racismo. Sim. Porque não é aquela coisa do preconceito de você ser inferior. Uhum. É uma pegada diferente, onde eles meio que endeusam as pessoas de cor. Então, tem muita gente que vai olhar e falar, cara, mas não, eles não são racistas. E não percebem que porque você só tá tratando diferente uma pessoa de outra raça. Então é uma coisa bem louca, assim, eu gostei muito desse filme. Eu gostei bastante também, justamente por essa crítica social, por essa mistura de gêneros e por ser surpreendente. Falando em filme surpreendente, falando em filme de terror / suspense, e o segundo já vou emendar com Mother, com Mãe, que foi uma escolha que nós dois tivemos também, e que é o filme do Aronofsky, que muita gente amou, muita gente odiou. O filme, ele é aberto a várias interpretações diferentes, né? E isso é que é legal, acho que o cinema tá aí pra isso, pra gente ter pontos de vistas diferentes. O que mais chamou a atenção nesse filme? Cara, eu acho que é a polêmica que ele gerou, na verdade. Às vezes não é nem só sobre o filme, é o que ele consegue fazer com as pessoas, né? Sim. E Mãe mexeu com absolutamente todo mundo. Na minha sessão tinha gente que tava rindo. Teve gente que saiu falando que era a melhor comédia de 2017. Aí, tá vendo, velho? Então é tudo muito subjetivo e eu acho que Mother é um dos que mais brinca com isso. Sim. Com a subjetividade do que vai causar nas pessoas. Mas, cara, eu não vejo comédia nenhuma. Não, eu não vejo. Sério. Eu ria, mas de nervosa em algumas horas. É porque é agoniante, algumas cenas são muito agoniantes. Tipo, o Corra eu entendo, ele tem uma sátirazinha lá. Agora o Mother, velho, você ri de nervoso, literalmente. De nervoso. É tão absurdo aquelas cenas das pessoas destruindo a casa que tu ri, assim, de nervoso, que tu não sabe o que fazer, cada um tapa naquela Eu revi o filme semana passada e, cara, a segunda vez eu acho que eu achei, tipo, vou ver o filme de novo, não vou ficar tão nervoso assim, mas eu fiquei talvez até mais, porque eu já sabia o que ia acontecer e, cara, é muito agoniante e principalmente os últimos 30 minutos ali. E muito bem feito, né, cara? Eu já vi gente reclamando, assim, no filme, mas eu tento parar pra pensar. Eu respeito muito a opinião dos outros, quem gosta, quem não gosta. Sim. Mas, tecnicamente, não tem como você negar que foi muito bem feito. Isso, sensacional, preciso. Tudo, bonito. Apesar da câmera estar quase sempre na cara da Jennifer Lawrence, você consegue ter uma localização espacial, assim, que é muito difícil, às vezes, os diretores conseguirem passar, porque eles não fazem
uma casa, que foi o que o Aronofsky fez. Ele construiu o cenário inteiro. Então você tem essa noção espacial que é muito necessária, porque o que eles fazem com a casa, né? Tipo, você precisa conhecer um pouco. Sim, mas eu acho também que esse ângulo que eles fazem muito próximo dos personagens, não só da Jennifer Lawrence, tem alguns takes que, tipo, é muito perto do Javier Bardem e tal. Eu acho que é justamente pra você tentar captar a emoção deles ali, né? O sentimento deles, a agonia ali, principalmente da Jennifer Lawrence, né? Nos momentos dela, assim. Sim. Então, ele fala que, eu não sei se vão considerar um pouco de spoiler isso, mas não é. Ele queria fazer o filme do ponto de vista da mãe natureza. Então a câmera tá muito na cara dela, assim, justamente pra isso, pra você sentir o que ela tá sentindo, e quando não tá tipo sobre o ombro a câmera, é pra você ver o que ela tá vendo. E eu achei que ele passou isso muito bem, o ponto de vista da protagonista. You give and you give and you give. Tá. Falando de mais um filme que não é pra todo mundo, A Ghost Story, que é um filme que ou você ama ou você odeia. A gente tem que confessar que é um filme bem lento, bem contemplativo, né? Você precisa ter paciência, tem cenas ali que duram minutos, mas é um filme profundíssimo. Eu acho que talvez tirando Mother, assim, foi um filme mais profundo que... Na verdade, Mother eu não acho tão profundo assim. Ghost Story é completamente... Tu termina e tu fica pensando na vida, assim, tipo, o que é que eu tô fazendo na minha vida? Tem um buraco existencial dentro de você. Que, pra ter crise. Se você gosta de crise existencial, vai assistir a Ghost Story. Exatamente. Então, o que eu acho legal dele é que ele é muito surpreendente. Tu vai pensando que tu vai assistir uma história de amor, ou então sobrenatural. Sim. E o filme vai mudando, e ele muda umas 3 vezes do que tu acha que tu tá assistindo. Eu gosto muito de filmes que te surpreendem, e eu procurei não saber nada desse filme justamente Também porque... não sabia nada. Eu queria ser surpreendida, e conseguiu. É fantástico, e é uma coisa que poderia ter dado muito errado. Você colocar um protagonista com um lençolzinho, fantasia de Halloween. Exatamente, poderia ter sido uma coisa muito caricata, muito brega, mas, cara, eu acho que justamente a atmosfera do filme, a trilha sonora do filme é tão espetacular que mesmo depois de, sei lá, 2 meses que eu vi o filme, eu ainda ouço a trilha sonora até hoje, saca? Então ajuda muito, claro, as cenas são muito bonitas e tal, que os personagens passam, e eu acho que mesmo no silêncio, eles passam uma mensagem muito bonita ali. Eles conseguem trabalhar a plástica, né, do filme, a sonora, muito bem. De te deixar agoniado, de tu tá olhando pra aquela cena. Tem uma cena que é ele na janela, e tu tá olhando, tu tá vendo um lençol branco. Só que a trilha é tão intensa que tu começa a ficar arrepiado. Ou então as cenas que tem alguma coisa acontecendo, que eles cortam o som. Tudo isso foi muito bem trabalhado. Esse diretor é um que eu vou ficar de olho. Emendando nesses filmes sombrios e que não é pra todos os públicos assim, It Comes at Night, que é Ao Cair da Noite. Inclusive tem na Netflix, se você ainda não assistiu, vai lá, porém... O contrato dele com a Netflix obriga ele a falar isso. Obriga, infelizmente não é. E, cara, isso era em off, não podia falar. Desculpa, gente. Não podia. Achei que só, como o da Marvel também já tá explícito, eu achei que o da Netflix podia falar também. Você tá entregando o ouro todo. Marvel, Netflix, a gente tá rico, mas a gente não pode falar de onde que vem. Desculpa, a gente corta essa parte. A gente corta, tá bom. Então, cara, é um filme que, mais uma vez, o silêncio predomina. A trilha sonora, por mais que não seja uma trilha sonora cheia de detalhismos, mas eu acho que mesmo pela simplicidade também impressiona. E aí, o que você achou desse filme? Cara, esse foi mais um que eu fui sem saber porra nenhuma. PN. Desculpa. Né? YouTube, desculpa ela, perdão. Não desmonetiza, por favor. Não desmonetiza. Tá, vai. E eu fui totalmente surpreendida por ele, e eu descrevo ele como... Na época que o Walking Dead ainda era bom, um ótimo episódio de Walking Dead, porque não se trata da ameaça sobrenatural, ou dos zumbis, ou do apocalipse, ou de qualquer coisa. É sobre as pessoas, e como você reagiria se você estivesse naquela situação. Exatamente. E esse retrata muito bem, ele não te dá resposta nenhuma, é um filme que muita gente sai frustrado, e eu entendo por quê.
Ele não te dá contexto, ele não te dá nada. Ele só te diz, olha, tá aqui esse personagem, vê ele. É como se fosse um enorme labirinto cheio de coisas e ele te joga lá no meio e se vira, né? Você tem a situação daquelas pessoas, como você falou, é mais sobre os personagens, né? Tentando sobreviver. E tem muito uma questão social, de confiança, se você pode confiar nas pessoas, se você deve confiar nas pessoas e nas consequências disso, né? De você ser bonzinho ou deixar de ser bonzinho. Será que vale a pena você abrir mão de alguns conceitos, mas mesmo assim colocar a sua família em risco, velho? E justamente não é essa questão de ser bonzinho ou não, porque não tem certo ali. E o diretor faz questão de não te dizer, por exemplo, tem um cara que ele desconfia. Ele não te diz se esse cara tava mentindo ou não. Porque é pra você tirar suas próprias conclusões do que você faria se você também não soubesse. E cara, isso é muito foda. Pra algumas pessoas isso é horrível. Porque as pessoas geralmente tendem a querer tudo mastigadinho e tal. Mas cara, você imaginar, você pensar, pô, será que esse cara é? Será que ele não é? Isso é sensacional. E não só isso, esse diretor também trabalhou muito bem o visual do filme. Ele te dá dicas, assim, tipo, passa por um quadro, alguma coisa assim, que se você sabe qual é aquela pintura, você já tem mais uma noção do que tá por vir, sabe? Um trabalho bem feito de um diretor que tá fazendo um projeto apaixonante, assim, tipo, que ele queria muito fazer. If you're lying to me, I will kill you. Pois é, o próximo da nossa lista eu acho que todo mundo vai concordar, porque é um filmaço, bonitão. Deixou o Hugh Jackman aí com uma despedida de honra pro Wolverine, que é o Logan, né? Filmaço, bonitaço. E aí, você chorou? Não chorei. Eu não chorei. Mas é um dos melhores filmes de super-herói. E se você não concorda, você tá errado. Tá errado. Vê de novo, viu errado. Você viu errado o filme. Só aceite e vá assistir de novo. Isso. Essa foi uma despedida incrível, né? Pro Hugh Jackman. Ele merecia, né, velho? Merecia, porque o bicho estava agoniado. 2 filmes do Wolverine que não emplacava os solos, né? Que eu digo, e ele precisava disso, velho. Ele precisava e fez muito bem pro personagem, porque é um que você olha nos outros filmes, especialmente depois de ver Logan, se vocês forem assistir X-Men, vocês vão olhar e falar, cara, ele fazia o que com essas garras? Né? Exatamente, Era bizarro. Então é um personagem que ele tem facas, espadas, como você quiser chamar, lâminas nas mãos, e que é o único jeito dele atacar as pessoas, e você não tinha sangue e ele não matava. Então finalmente foi um que ele não é pra maiores só por uma moda que Deadpool lançou, alguma coisa assim. É porque o personagem precisava disso. Precisava, eu acho que, pra falar a verdade, o Wolverine, ele é um personagem muito visceral. Mesmo nos quadrinhos, ou tá certo que nas animações e tal não é tão violento assim, mas a gente precisava dessa faceta do Wolverine, porque, cara, o personagem, ele tá velho, ele tá destruído, ele tá depressivo, e seria muito irônico você não mostrar ele de alguma forma, não descontando, mas dando ao mundo um pouco da porrada que ele levou a vida toda dele. Passa, né? Ele é completamente perturbado. Então, isso passa, querendo ou não, pro físico também. Sim, e o Xavier também, cara tá sensacional nesse filme. Tá vegetando praticamente. E a X-23 tá muito bem também, né? A menininha foi um achado. Cara, se não derem mais papéis pra essa guria, eu acho que, não sei. Eu particularmente não estou muito empolgada pra ver um filme só dela. Eu também não. Mas eu quero que a atriz faça mais coisas, porque eu achei ela fantástica. Sim, ela é muito expressiva, ela é muito física, né? Tipo, ela me lembrou a Eleven um pouco na primeira temporada de Stranger Things, que não falava, mas você conseguia ver todos os sentimentos pelas expressões. E eu acho que quando uma atriz mirim consegue fazer isso, muito foda, ela merece. Parabéns, demais o reconhecimento. Logan, you still have time. Meu, o próximo da nossa lista é o nosso Velozes e Furiosos, mas não é Velozes e Furiosos, calma, não xinguem. É Baby Driver. Eu gostei muito do filme, né? Eu tava hypado pra caramba, Edgar Wright é foda. Sim. E eu acho que esse filme tem algumas das cenas de perseguições de carros
melhores da história do cinema. Sim, a forma com certeza. que ele filma, né? A trilha sonora é maravilhosa, a interação entre os personagens é muito boa. A história, por mais que seja um clichê e tal, mas a gente não quer uma história também inteligentona, não precisa. A também. história é de menos nesse caso. Você não Sim. precisava de uma super história, até porque senão ficaria muito lotado o filme, eu acho. Exatamente. Visual, música, uma história complicada de você acompanhar, talvez não funcionasse tão bem Sim. quanto a simplicidade dessa. Isso. E o que eu tava falando, né, cara, aquilo tudo é feito prático. Sim, Sério. sim. Ele foi muito monstro, eu já amo Edgar Wright, todos os filmes dele, Shaun of the Dead é um dos meus favoritos, mas aqui eu acho que ele se superou como diretor. De no que ele blockbuster conseguiu, também, né? Porque ele mostra que ele tem capacidade de fazer tudo. Ele Scott tem. Pilgrim ali, ele já tava pisando um pouquinho nessa área, Sim, já não tava foi tão bem arriscando um recebido de bilheteria, o que foi Sim. uma decepção. E agora ele finalmente conseguiu se Sim, estabelecer. conseguiu. Ele fez sucesso com esse filme e eu espero que... E como você falou, merecidamente, porque as cenas gravadas ali na intensidade e tal, o cara não usa efeito especial, digamos assim, né? É Muito uma pouco. coisinha ou outra ali. E, velho, esse tipo de diretor a gente tem que dar muito crédito, porque é muito fácil você entrar no estúdio e fazer ali tudo digitalmente e tal. Agora você meter as caras Não é e Michael fazer, Bay. não é Michael... Velho, é incrível. O Michael Bay tava na minha cabeça, eu não ia citar, mas você citou, beleza. Já foi, não dá, não dá. Não dá pra segurar. Mas a gente tem que bater palma, porque as cenas de ação são muito fodas aqui. E o motorista parece que o carro tá fazendo o que ele tá fazendo Exatamente. no volante. Não é tipo, ele tudo vira pra muito cá, o carro vai pra sincronizado, lá. é muito sincronizado. Ele tem atenção a detalhes. Isso dá pra ver Efetivo. tudo nos easter eggs que ele põe nos filmes, né? Uhum. E também nessas coisas da perseguição de carros e tal. Eu fiquei muito feliz que esse filme saiu, gente. É um dos meus favoritos. Ficou fora, ficou fora. Tá, o próximo da lista é um filme que me deixou triste porque a bilheteria dele foi um fracasso, mas... Vocês não sabem apreciar filmes. Não. Vocês Não. Na minha opinião, é o melhor filme do ano pra mim, Lucas. Porque justamente... Tá, eu nem falei o filme até agora, né? Blade Runner 2049, tá? Denis Villeneuve, é assim que fala? Denis Villeneuve. Denis, tem que fazer biquinho. Denis Tem, se Villeneuve. não fizer biquíni, você não está vale. falando errado na É. dele. E cara, eu fiquei com medo, claro que, né, você tocar em algo quase precioso pro cinema é um risco muito grande, mas o filme é um vislumbre visual. O Denis, cara, o bicho sabe dirigir como ninguém, sabe captar uma imagem mesmo, mais uma vez, sem diálogo, o cara mostra, ele conversa com o espectador, com imagens, com a trilha sonora que é fenomenal também. E cara, é Blade Runner. A gente tem mais um Blade Runner. E aí, o que você sentiu? Você sentiu uma coisa parecida, né? Cara, eu não teve esse apego tão grande com o original. Eu também não. Eu fui começar a apreciar bem mais esse filme uns 2 anos atrás, ou 3, quando eu assisti no cinema. Que aí eu fiquei tipo, meu Deus, que filme é esse? E aí ele foi me ganhando. E quando anunciaram que ia ser o Denis Villeneuve, eu já tinha confiado, assim, já falei, leva, se tem algum diretor que possa fazer isso e fazer jus ao legado do filme, é ele. Exatamente. E todo filme dele, quase todo ano, entra pra minha lista de favoritos. Desse ano não ia ser diferente. E velho, é um cara que parece que ele produz muita coisa, né? Tipo, são filmes relativamente grandes em um período de tempo curto. Curto, sim, muito curto. Todo ano ele tá lançando filme. Praticamente. E são filmes, às vezes, que não tem nada a ver. O que eu gosto dele também é que ele não ataca um gênero só. Sim, ele faz todo tipo testa de filme. Você percebe que é dele, Sim. porque tem aquela visão dele mais peculiar. E mesmo assim, nunca é a mesma história. Como é o nome do filme? Eu esqueci agora. A Chegada? A Chegada também, mas os Suspeitos. Os Suspeitos, A Chegada, O Homem Duplicado, não tem nada a ver um Nada, com o outro nada, e nada. são todos fantásticos. E isso é genial, o cara ele sai da zona de conforto dele o tempo todo, produz quase todo ano e os filmes são sensacionais. Eu Sim. ainda acho que o Denis Villeneuve é um replicante. Tu acha? Eu acho que ele é um É, replicante. talvez. Eu acho que ele é um robô, porque o cara produz muita coisa boa e tal. E o Deckard? Ele é um replicante ou não? Cara, não sei, velho. Eis a questão. Você Eis acha? o mistério da Fala a verdade. O que você acha? Eu acho que sim.
Mas esse filme me deixou Eles não pouco na tocaram, dúvida. né? Pra mim ele era, até eu assistir o 2049, e aí eu voltei a ficar em dúvida. E, mano, o personagem do Ryan Gosling foi um personagem que me cativou muito. Muito! Porque você tinha aquela coisa do Deckard de ser um cara super canastrão no primeiro filme e, porra, ele é um personagem marcante até hoje. E você tem o personagem do Ryan Gosling que veio pra, né, assumir o posto de protagonista. E ele, na minha opinião, saiu muito bem. Sim, muito bem. E eu gostei também do que ele fez de, tipo, uma das maiores questões do primeiro é se o Deckard é ou não um replicante. E agora ele já te fala logo de cara, olha, esse cara é. E é ele que você vai seguir. Foda-se. Ele não é essa pode questão. Falar, foda-se. Eu falei foda-se. Oh. Tá, vai. Foi um blip. Agora eu perdi. Desculpa. Não. Tá. E agora eles atacaram mais isso com a personagem da Joy, que eu achei incrível. A inteligência artificial e tal. Podia ser uma personagem... Saíram um pouco só dessa coisa dos replicantes serem ou não. A questão da humanidade tá espalhada agora em mais aspectos, né? Exatamente. E é um filme que, cara, tipo, eu fiquei maravilhado o tempo todo e eu assistiria facilmente 5 horas daquele filme. Fácil! Eu acho que o primeiro filme, eu gosto muito do primeiro filme, eu já fiz vídeo falando disso, mas eu acho que o primeiro filme, ele é curto. O corte do diretor, ele tem menos de 2 horas, eu acho. É 1h55, quase 2 horas. É quase isso. Esse filme tem quase 3 horas, ele tem muito mais tempo pra explorar, ele não apressa as coisas, isso é que é sensacional. Mano, filmaço. Eu não acho ele curto, o primeiro. Eu acho que ele é lento, mas diferente do jeito que 2049 é lento. Porque 2049 você tem muita coisa contemplativa que você não tinha. Sim. Tem umas cenas, por exemplo, do Deckard só olhando pela janela. Que ela não te passa muita coisa, sabe? Tu não vê que é um momento reflexivo do personagem, porque ele não é uma pessoa ou um replicante. Talvez desse é tipo. um momento pra gente refletir ou pra admirar. Talvez enquanto... Porra, tem o Roger Jenkins, né, fazendo a fotografia. Cara, se ele não levar o Oscar esse ano... Tem que levar. Não sei, a academia pode explodir. Tá bonitaço o filme, tá lindo. Muito bonito. Então mesmo quando ele tá mais lento, você não se importa, porque você fica lá babando pelas imagens. Assim. Contemplando, cara. Tá bonito, tá legal, você tá sentindo ali e é aquilo. Tá, um filme que me pegou de surpresa e que é um filme que até parece do Denis Villeneuve, né? Porque é o mesmo roteirista de Sicário. Mesmo roteirista de Sicário, mas visualmente, né, lembra um pouco, tal, que é o Terra Selvagem, Wind River, que é um filme, na minha opinião, simplista, mas extremamente impactante, né? Você começa ali, você acha que vai ser um filme de, sei lá, suspense normal, investigativo, qualquer, mas o filme, principalmente da metade pro final, ele te dá vários socos na sua cara. Sim, ele é bem engajante, né? Demais. Um bom filme de investigação tem que ser engajante, tu tem que sentir parte daquela investigação, e esse faz isso muito bem. E como ele não fala só disso, não é só investigação, é sobre luto, sobre família, sobre diferenças sociais, então tem muito do filme pra você ir descascando e descobrindo, então isso torna ele ainda mais interessante. Exatamente, é um filme que eu senti assim, nada precisa ser grandioso, você não precisa ter uma cena grandiosa pra você dar uma emoção pro espectador. Às vezes com uma pequena cena, algo que acontece em um pequeno detalhe, alguma coisa, já mexe muito com você. Sim, apesar de que esse filme também tem umas cenas bem lindas, assim, grandiosas, claro, aqueles sim, cenários, óbvio. né, as paisagens. Óbvio, em termos de ambientação e tal, é maravilhoso. Mas eu digo em situação mesmo, sabe? Em conflito entre personagens, às vezes é um conflito que não é que seja bobo, longe disso, mas ele é pequeno, mas te causa uma aflição muito grande. Que você fala assim, vai dar merda. Eu acho que justamente por ser pequeno a gente consegue talvez se relacionar um pouco mais, né? É mais próximo do nosso cotidiano. Sim.
Bem, outro filme que eu não vi no cinema, fui ver recentemente, porque eu não tava tão ansioso, mas me pegou assim cheio, foi O Último Planeta dos Macacos, A Guerra. Cara, o filme é muito bom. O filme é muito bom. Eu achei que ele ia ser muito parecido com o segundo, pelos trailers e tal. Aí fui assistir o filme, tem uma carga dramática muito pesada. Véi, o Andy Serkis tá muito bom, a gente tava conversando sobre isso antes. Que ele merece já a indicação de Oscar. Velho, é uma pelo motion capture, porque você vê que tudo ali, todas as expressões são dele, não é nada. São dele. Do E você consegue enxergar, por mais que você está vendo um personagem que seja um macaco, você consegue enxergar um Andy Serkis ali, cara. É muito bem feito. É muito bem feito, não só o macaco dele, né, o Caesar, mas todos os outros. Os conflitos aqui são muito bons, né? Eu tava até te falando, o terceiro ato eu acho que ele caiu um pouquinho na minha opinião, mas o filme como todo, o filme é grande, o filme tem ele é longo. 2 horas e 20, né? Então é quase um épico e encerrou muito bem essa trilogia. Eu gostei muito. Eu esperava talvez um pouquinho mais de batalhas, né? Também. A guerra e não Por tem isso tanta que eu guerra. acho que o final me... Exatamente, eu acho que foi isso que capengou decepcionou um pouco as pessoas. A bilheteria dele não foi tão boa. Eu acho que porque as pessoas foram ouvindo que, não tem tanta batalha. Mas não é o importante, né, isso do filme. Eu gosto de filmes que justamente eles não se propõem a uma coisa só. Eles querem falar várias, fazer vários comentários. E a guerra é um deles. Você tem cenas excelentes de batalha, mas elas não são o foco. Não são. E eu acho que essa diferença deixou as pessoas um pouco chateadas, porém, pra mim ainda é um destaque desse ano. Eu acho que eles deixaram um pouco essa questão da guerra mesmo pra fazer um filme um pouco mais intimista, até, né? Porque você vê ali os macacos e tal, não vou ficar dando spoiler aqui, mas ele é um filme mais intimista. E eu acho que foi um caminho que eles escolheram, isso funcionou em 80, 90% do filme. Talvez tivesse colocado uma guerrinha maior, assim, em escala ali no final, né? Teria encerrado um pouco melhor, mas é um filmaço. Talvez tenha sido um pouco de falta de coragem, porque quando você tem que colocar uma batalha dessa, é mais complicado. As pessoas têm que morrer, né? Eu acho que eles estavam com um pouco de... no caso dos macacos, A galera. A galera tem que morrer. Sim. Então acho que às vezes eles não queriam se livrar de alguns personagens. Um apego, né? Um apego. Então eles quiseram muito ir mais nessa parte dramática, pra você se apegar a eles, pra você sentir mais algumas coisas pro final do filme. Bem, como eu tô sendo pago pela o próximo da lista é o Oxygen, que foi um filme singelo, que eu gostei, que é divertido, que tem uma mensagem, né? E é um filme que ele tem momentos extremamente dramáticos, assim, né? Que não que dá pra... algumas pessoas podem ter chorado, mas... e tem uns momentos que você dá gargalhada bonito, assim. Sim. Eu acho que eu teria uma questão com esse filme diferente das outras pessoas, porque eu tava esperando muito por ele. E eu vi que pra maioria isso foi uma surpresa. Então talvez por eu estar com aquela expectativa, eu assisti na hora que lançou, foi tipo 4 ou 5 da manhã, eu lá. Saiu. Sério? Sim. Caraca. Porque eu gosto do diretor, o elenco tá muito bom e parecia ser uma coisa completamente diferente. Então eu assisti, eu gostei, eu acho um ótimo filme. Mas pra mim não entra na minha lista de favoritos desse ano. Então, acho que tu pode falar um pouco mais do porquê que pra ti entrou. Eu acho que na minha lista ele entra porque é um filme que eu definitivamente não fui esperando muita coisa. Me surpreendeu, eu acho que foi um ótimo passo pra Netflix, porque ele misturou várias coisas ali, várias temáticas, né, vários estilos de filmes. Tem muita gente, tem muito ator bom nesse filme. Jake Gyllenhaal tá surtadíssimo. Tá surtado, tá diferentão. A Tilda Swinton tá muito bem. Aquela mulher é foda pra caramba. Ela sempre tem. Ela tá muito bem. Então, pra mim, o filme foi bonito, cara. Eu me diverti pra caramba. Quase bate palma pra Netflix. Ó, Netflix. Ó. Aumenta aí o salário. Tá baixo. Mas foi filmão. E tu deixou de comer carne? No dia seguinte. Não deixei. Inclusive, eu fui pra um rodízio depois. Logo depois, assim, terminou o filme, foi pra rodízio. Fui pra um rodízio. Foi.
Pra falar que a gente não falou de filme nacional, mas é um baita filme que a gente gostou muito, é o Bingo, né? Que quase entrou ali no Oscar, né? Bateu na trave, que é um filme muito bacana. Querendo ou não, é uma biografia ali do Bozo, né? Sim. E, cara, por que você gostou muito desse filme? Cara, eu gostei porque pode ser apreciado por todo mundo. Quem era fã do Bozo, quem não era. Não é só sobre aquele personagem, é um estudo de personagem, que são estilos de filmes que eu gosto muito, quando você acompanha o arco de alguém. E, cara, é aquele tipo de coisa quando você vê a pessoa decaindo no próprio sucesso. Do poço. É muito intrigante, né? Sim. Porque você fica, como a pessoa deixa chegar nesse ponto? E o Vladimir Brista tá Eu ia falar isso agora. Ele tá muito bom, velho. Tá muito bom. E eu confesso que antes, há uns anos atrás, eu não achava ele um ator muito expressivo, né? Porque eu sou muito noveleiro, assisto todas as novelas. Mas aqui ele tá muito bom, velho. Ele tá muito bom. E a história é muito boa, né? Que você falou, essa questão do cara tá lá em cima, a decadência, as drogas e enfim. É uma história interessante e, fora isso, toda a produção tá muito boa. Sim. Eles pegam aquela vibe, né, do que tinha do programa, sim, de tudo. Captam muito bem aquela essência do programa. Estamos em segundo lugar. Vamos ser primeiro. O último, mas não menos importante, talvez o mais polêmico, Star Wars, Os Últimos Jedi, né? Tem gente que amou, tem gente que odiou, nós amamos, não, né? Eu achei um lixo. Pior coisa, ele acabou com o trabalho que o J.J. Abrams fez. Os fãs, velho, cara. Eu assinei a petição, inclusive. Mano, eu acho assim, todo mundo tem direito a reclamar, não gostar de algo. Mas eu acho que pra você pedir pra tirar do cânone, da saga e querer isso, velho, é ridículo, é ridículo. Vocês são um saco. É ridículo. Bem, na minha opinião, depois você vai falar um pouquinho, mas na minha opinião, o filme surpreende, o filme é bonito, muito bem filmado, e é um filme que, por mais que ele traz elementos de Star Wars, ele foge muito do padrão. Muito. E eu acho que é por isso que muita gente não gostou. Cara, ele quebra tudo que a gente conhece sobre Star Wars. Legado familiar, ele amassa e joga fora. A concepção de bem e mal, ser muito preto e branco, aqui ele vai pra uma área cinzenta, que Star Wars ainda não tinha. Tem muito vermelho também, muito vermelho, né? Muito sangue, muito ódio. Muito sangue, muito ódio. E eu acho que as pessoas esquecem que quando o Império saiu, que é o melhor filme de Star Wars, Império Contra-Ataca, ele também quebrou muito o que as pessoas conheciam de Star Wars, porque a Nova Esperança era a jornada do herói clássica, que você não tinha muita mudança. E aí chega o 5 e mostra os vilões vencendo, o herói principal, spoiler pra quem ainda não assistiu o episódio 5, se você não viu, desculpa, você não merece não merece estar vivo. O herói tá disposto a se matar, sabe, por descobrir quem é o pai. São coisas diferentes, ele termina num cliffhanger que as pessoas tiveram que esperar 3 anos e não tinha toda essa YouTube, especulação, pra você tentar saber o que ia acontecer no próximo. E é assim meio que a gente tá, apesar da gente viver numa era que a gente pega muita informação, a gente não sabe o que vai acontecer no episódio 9. Não sabe. E eu gosto Isso de você... muito bom. Isso é muito não bom. ser o esperado. Pra mim o Rian Johnson fez tudo que você não esperava e eu admiro muito ele por isso. Também admiro a Disney / Lucasfilm por ter deixado ele colocar a visão dele, porque esses filmes a gente reclama muito da Marvel, porque você vê Marvel, depois você vê o personagem, por último ali você vê quem foi o diretor. Tem vezes que as pessoas nem sabem o nome do diretor. Aqui não, você sabe que é um filme do Rian Johnson. Ele pega a linguagem dele e traz pro universo de Star Wars. Sim, você levantou um ponto muito interessante, porque eu fico imaginando agora se na época, lá em 1980, se o episódio 5 não foi muito criticado pelo público também. Ele não foi bem aceito. Então, pra você ver. Foi considerado o pior filme, eles pegaram, teve petição também. Eu lembro de ter lido esses tempos de críticos que também não gostaram do filme daquela época, falando Tem várias muita coisas. crítica, se você for ler, os críticos da época metendo pau, assim, e agora tá sendo meio que o contrário. Os críticos estão amando, quem não tá gostando muito é o público. Porque quem gosta de Star Wars, eu amo Star Wars, tem um apego muito grande. Eu tenho esse apego. Mas eu também não quero ver a mesma coisa pelos próximos 20 anos.
sabe? Porque, na verdade, 20 não, mas 100 anos aí que a gente vai ter de Star Wars. Um ano atrás do outro, né? Vai ter todo ano, eu não quero mais ver a mesma coisa. E aqui eu fui muito surpreendida. Tá, galera, então foi isso. Essas foram as nossas escolhas para 2017, os melhores aí. Claro que a gente falou mais de blockbuster, né? Teve só um nacional que foi o Bingo. A Camila vai fazer outros vídeos com mais filmes de 2017 no canal dela. Inclusive vou deixar aqui na descrição. Vai lá, se inscreva, dá uma força. Cria conta fake, né? Dá vários likes, vários inscritos, mas vale muito a pena. Camila, muito obrigado pela participação. Obrigada pelo convite. Ano que vem vamos fazer mais, né? Sim, você na vem Comic aqui, Con do ano que vem. Uma vez por ano, tem a Comic Con. Talvez dezembro do ano que vem vocês tenham outra colaboração dessas. Espero que vocês tenham gostado, mas você será sempre muito bem-vinda. E se você já não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, clique no sininho para receber as notificações, porque o YouTube a gente sabe, né? A gente sabe. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.